apuração dos votos. Bom dia, amigos. Uma sexta-feira, dia 7, um pouco triste para o povo, né? Povo de bem do nosso país. Nós que estávamos tão preocupados, né? Quer dizer, a pequena parcela da população, infelizmente, não quero dizer com isso que só a pequena parcela seja de bem. Não, com certeza, a maioria da população são de bem. Portanto, dessa grande parcela de pessoas trabalhadoras, honestas, que pegam no batente, pagam seus impostos, né, trabalham durante 35 até 40 anos para ter a sua aposentadoria, desta grande parcela, só uma pequena parcela se preocupou, infelizmente, com o andar da carruagem lá no Congresso, com as movimentações do Arthur Lira, né, durante a semana, como, por exemplo, na segunda-feira, fechou a Câmara dos Deputados a fim de articular a aprovação desta reforma tributária obscura que foi aprovada ontem, não é verdade? Então, vale destacar aí um racha que houve, né, entre republicanos e o PL, capitaneado pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, cria do presidente Bolsonaro. Ele resolveu se opor à orientação do seu grande líder, presidente Bolsonaro, o seu gerador político, e resolveu apoiar a tal reforma tributária. Esta reforma tributária ela está delineando parâmetros, que vai nortear o povo brasileiro, talvez pelos próximos 50 anos, dos nossos filhos, dos nossos netos, para a nossa futura geração. E como foi destacado nas redes sociais, em especial porque a imprensa marrom não mostrava a unificação dos impostos, o ISS que ficava no seu município, o ICMS que ficava no seu estado, não ficará mais, juntará com os 3 impostos federais, inclusive o IPTU do seu imóvel, e tudo irá para Lula, para Brasília. Haverá um conselhão, uma espécie de sovietes, que irá administrar toda esta arrecadação, irá controlar, irá fazer a gestão de toda essa cobrança de impostos e de suas respectivas distribuições. Isso é preocupante. Os conselhos são características de países socialistas, países comunistas, não é? Existem esses conselhos em Cuba, na Venezuela, não é? A Rússia, desde lá, 1917, com a Revolução Russa, e por aí vai. Os conselhos são compostos normalmente por pessoas que não receberam votos e tomam decisões relevantes, decisões que vão influenciar na sua vida, decisões tão importantes quanto aquelas que são legisladas lá no Congresso. E dessa forma o Congresso vai ficando do lado. O parlamento vai sendo jogado pelo escanteio, porque decisões que deveriam ser tomadas pelos parlamentares, que teoricamente representam o povo, decisões como estas serão tomadas por esses conselhos. Não é? Então é isso, pessoal, muito preocupante. Do meu ponto de vista, houve um enfraquecimento político do presidente Bolsonaro. De que forma isso? Olha, claro que os eleitores diretos do presidente Bolsonaro, aqueles 59, 60 milhões, vão continuar fiéis votando em quem ele indicar. Mas até que ponto vai esta fidelidade, já que o Tarcísio Gomes, que foi um dos seus ministros de excelência, resolveu se opor a ele e orientar aos parlamentares dos republicanos, que é o seu partido, a votar pela reforma tributária. É isso, pessoal. O Tarcísio Gomes pode ser um candidato a presidente em 2026. E este candidato pode ser, não alinhado com Bolsonaro. Ou seja, o que pode acontecer? Se os republicanos e o PL não entrarem num acordo,
há a possibilidade de o PL indicar um candidato, o republicano indicar outro. E quem seria o candidato forte dos republicanos? Claro, seria o Tarcísio Gomes de Freitas. E ele é um excelente gestor, isso quer dizer que provavelmente ele possa roubar voto do Bolsonaro, ou de quem ele indicar, já que ele está inelegível, não é, pelo TSE. Então foi um racha assim na direita. Esta decisão ela vai impactar seriamente na vida do povo brasileiro, que não teve acesso, não é, às entranhas dessa reforma. Para vocês terem uma ideia, os parlamentares tiveram entre 15 a 20 minutos para lerem 120 páginas desta reforma e aprovarem. Então, se os parlamentares tiveram cerca de 20 minutos para ler esta reforma, ou seja, ler o projeto, não é? Que é um projeto que muda a Constituição, é uma PEC, não é? Que já mudou a Constituição, porque já foi aprovada. Imaginem o povo, a ciência que o povo tem dos detalhes desta reforma. Praticamente nenhuma. O que nós sabemos é o que falam, não é? Talvez os tópicos principais que os parlamentares passaram para nós, povo brasileiro, como, por exemplo, a unificação dos impostos, como, por exemplo, a taxação das heranças, não é? A princípio dizia-se que era o fim da herança, mas na verdade é a taxação das heranças. Se você é herdeiro, pode ter certeza, você não é mais herdeiro de 100%. Uma parte dessa herança será passada para a União, através de uma taxação, de um imposto. Isso aí, pessoal. Então, é muito triste o que aconteceu e cada vez mais a esquerda se fortalece no Brasil. Não podemos negar que a esquerda ela está vindo muito organizada, totalmente aparelhada. O Ministério Público, desta vez veio com tudo contra os conservadores, o próprio Ministério Público, que deveria ser uma referência a assumir os interesses nacionais, interesse do povo, já que é Ministério Público, deveria representar o povo perante as instituições, perante a justiça brasileira. Portanto, o próprio PGR foi aquele que, a priori, pediu a cassação da Jovem Pan, por exemplo, da Rádio Jovem Pan, que é uma emissora que ouve-se o contraditório, que vem ascendendo cada vez mais, inclusive batendo recorde de audiência, em oposição a uma Rede Globo e a CNN. Então é isso, pessoal. O Ministério Público é mais um órgão super aparelhado, a justiça do país, a PGU também está trabalhando para o sistema, e a maioria esmagadora dos deputados federais e senadores. Qual o número que podemos definir isso? Olha, o número de ontem, do resultado. Cerca de 118 deputados apenas votaram contra a reforma. E a grande maioria votaram a favor da reforma. Agora eu pergunto, esses parlamentares que votaram favorável a esta reforma, eles atenderam, eles representaram o povo? Claro que não, Da mesma forma que os senadores, há pouco tempo atrás, cerca de 53 senadores dos 81 votaram pela reeleição do Rodrigo Pacheco. Então, este é o retrato do nosso parlamento. A maioria esmagadora da Câmara dos Deputados e do Senado ignoram a população, ignoram aqueles que eles deveriam representar. Nós não temos hoje legislativo representando o povo, não temos judiciário, justiça completamente parcial, e leniente com o crime organizado, e nós não temos o poder executivo, geral, que é o atual presidente Lula, o larápio. Este é o retrato do nosso Brasil. O Brasil tem jeito? Olha, aí vai de cada um, mas a minha opinião pessoal, como cidadão de bem, que realmente amanhece o dia
comendo política, né, que não fala mais de futebol, não quer saber de carnaval, não quer saber de festa, não quer saber da Globo. Eu acredito que só com uma intervenção popular, não é? Uma parada geral, através dos setores importantes pelo produto interno bruto do nosso país, que são os agropecuários, com o apoio dos caminhoneiros e da população de modo geral. Se o Brasil parar, para de alimentar o gigante de Brasília, o Estado tirânico brasileiro. E uma vez esse Estado gigante, tirânico, parar de alimentar, ou seja, ele se enfraquecerá, porque as instituições sem dinheiro não funcionam. Todas essas instituições que hoje estão contra a pátria, contra o povo, contra a vontade soberana do povo, depende de todo o dinheiro que o Brasil inteiro envia para Brasília e é redistribuído entre eles, e o povo fica a ver navios. Então é isso, pessoal. Não adianta, não irei mais a manifestações localizadas, porque não funcionam. Como disse o Machado de Assis, não é? Quando a injustiça é praticada pelo judiciário, é a quem recorrer, não é verdade? E se é praticada pelos parlamentares, pelo judiciário e pelo chefe do Poder Executivo, a quem o povo vai recorrer? Não tem a quem recorrer. O povo passa a ser o último bastião. O povo precisa parar o Brasil e precisa parar de alimentar este gigante tirânico que oprime o povo brasileiro. Só quebrando a economia, só causando caos, só a anarquia, infelizmente. Não é? É o grito de socorro. É como um rato que está encurralado. Ele pula no pescoço de quem o encurralou. É assim que o povo brasileiro está. O Brasil precisa recorrer a seu último recurso, que é resetar, renascer das cinzas. E é claro que isso vai ter efeitos colaterais. Pessoas vão passar fome, empresas irão quebrar, portanto, nós teremos no horizonte a nossa liberdade. Da forma como está indo, nós estamos caminhando para o abismo. Forte abraço a todos.